Olá, na Escola Viva desta semana vamos falar sobre aulas fora da escola. Vamos saber como estas aulas devem ser conduzidas pelo professor, qual é a importância desta metodologia de ensino e como os estudantes veem esta iniciativa. O assunto é amplo e interessante, por isso vamos conversar sobre o tema em 2 programas. Eu sou a Nete Carvalho e o Escola Viva já está no ar. Essa questão das aulas práticas, ela barra muito nessa coisa de a escola não tem material. Isso vai depender muito do tipo de metodologia que o professor ele vai utilizar. Não precisa que a escola tenha recursos suficientes para que você dê uma aula diferente para os alunos. Aulas simples, mas que motivam e que dão essa experiência do aluno realmente colocar em prática aquilo que ele estava vendo em sala de aula. Muitos pedagogos entendem que as aulas podem ir além dos muros das escolas. Visitas a museus, zoológicos, parques e instituições já integram o planejamento de aula de educadores de diversas disciplinas. Mas como estas aulas devem acontecer e por que é importante ensinar também fora da sala de aula? Quem responde é o educador Elton Firman, físico e professor de Saberes e Metodologias das Ciências da Universidade Federal de Alagoas. Professor Elton, por que é importante ensinar também fora da sala de aula? Bom, a gente precisa pensar um pouquinho o que é que a gente pensa, o que é educar para a escola, o que é formar os nossos alunos. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que lembrar que a educação básica, mais especificamente, ela tem o papel de formar o cidadão para a vida. Pensando nessa vida, essa vida extrapola as 4 paredes da sala de aula. Ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E muitos dos conteúdos abordados, eles podem ser até imaginados, mostrados em figuras, mas só vão ter verdadeiros significados a partir do contato do aluno com esses conteúdos. Então é importante a gente extrapolar as 4 paredes, isso vai causar uma dinâmica um pouco diferenciada, mas é uma necessidade que tem, até porque muitas vezes somos surpreendidos com novos conhecimentos, novos saberes, novas práticas que os alunos vão ter fora da sala de aula. Essa relação dele com o dia a dia, com o cotidiano, com experiências novas para o aluno, traz surpresas tanto para o aluno como também para o professor. Não precisa ser aulas para viagens longas, aulas simples, mas que motivam e que dão essa experiência do aluno realmente colocar em prática aquilo que ele estava vendo em sala de aula. Como é que estas aulas devem ser conduzidas? É importante mesmo haver um planejamento e até o professor conversar o que deve ser exposto nessa aula extra classe, digamos assim, como é que o professor deve O professor conduzir tem esse que processo? lembrar sempre que essa atividade é uma atividade fora da sala de aula, para muitos vai ser encarada como um passeio, como um fugir da sala de aula, até críticas de colegas mesmo na área da educação, e até professores que utilizam de forma errada essa metodologia, essa estratégia de ensino, como um mero passeio. Mas antes de tudo, o professor deve saber aonde é que ele quer chegar. Exatamente quais os objetivos que ele deve ter dentro desse trabalho. Isso se antecede nos conteúdos, nos saberes que estão sendo trabalhados anteriormente. Então o professor ele tem que pensar nisso. Quais são os conteúdos que eu estou trabalhando? Que relação tem essa visita, esse passeio, essa viagem com os conteúdos que eu estou trabalhando? Então a preparação começa anteriormente, nos saberes, nos conteúdos que estão sendo discutidos. É claro que durante a preparação para a viagem há todo um cuidado. Precisa de toda uma logística montada, precisa de transportes, precisa ver qual é a roupa adequada para esse aluno. Então é um momento de aprendizagem também para o professor, esse tipo de atividade, como também pessoas que auxiliam na apresentação de museus, de indústrias também, vão ter engenheiros, pessoas técnicas que irão apresentar os conteúdos para o aluno. Isso faz, na verdade, quebrar essa barreira da educação em 4 paredes, extrapolando e trazendo para o aluno, de fato, que a educação é para a vida, né? É uma formação que ele está tendo para a vida. Na verdade, é uma série de desafios e há toda uma logística para essa aula diferenciada. Não é tão simples quanto a gente imagina. Não, né? E pode nos apresentar surpresas, né? Porque a gente precisa pensar até uma rua que vai se atravessar, como é que vai atravessar essa rua, se você vai com crianças, se pode ocorrer algum tipo de acidente, porque criança junto, e até adultos mesmo na universidade, nas nossas experiências já tivemos acidentes, mesmo com adultos, com
futuras pedagogas, que muitas delas são professoras, mas numa atividade a mais, ocorre um acidente, e a gente precisa estar preparado nesse sentido de dar o socorro adequado, o cuidado adequado, nada muito grave, mas deve ser pensado nisso. O que de fato pode ocorrer, o que de fato pode fugir do meu planejamento, para que tudo possa ocorrer com tranquilidade, com segurança e voltar todos satisfeitos, não só com a atividade no sentido da aprendizagem, mas também como uma atividade no sentido de viver, de recrear, de distrair, que é um momento também da gente fugir. Então é um momento também da gente extrapolar esse trabalho do cotidiano do professor, e ele sai, ele vai viver também aquele momento agradável com seus alunos. A gente primeiramente foi conhecer o Museu de Arqueologia de Xingó, que foi muito importante também para a gente, e eu achei também interessante porque ele interdisciplinou. Ele não só foi ciências que a gente aprendeu lá, a gente aprendeu história, geografia, aprendeu ciências, várias disciplinas. Eu falei até para o professor, além da gente ir estudar, a gente passeou, porque foi maravilhoso e é uma cidade maravilhosa. A gente conheceu toda a história que é voltada para o Lampião e para Maria Bonita, a história da cidade. E é uma cidade turística e eu não conhecia Piranhas, eu adorei. Agora, como você avalia também como professor, né, o envolvimento dos seus alunos nessas aulas de campo, digamos assim, nessas aulas que extrapolam a sala de aula, eles encaram com seriedade? O desafio está justamente em mudar esse olhar do teu aluno para essa aula mais expositiva? No nosso caso, são universitários, Então, boa parte da equipe dos alunos são mulheres, poucos homens, pelo curso de pedagogia, pela característica, a gente consegue controlar um pouco mais. É claro que a criança ela tem uma dinâmica diferenciada. Então, no nosso caso, a gente já estabelece regras anteriormente. Então, é importante a conversa antes com a turma, é o que a gente procura fazer, dizer quais são as regras de fato que devem ser seguidas e que a gente espera que sejam cumpridas. No nosso caso, um dos problemas que a gente tem mais é com as fotografias. Hoje, a mídia social, o Facebook principalmente, todo mundo quer tirar foto para colocar no Facebook. Então, muitas vezes é passada a orientação, gente, espera um pouquinho, no final vocês vão poder tirar as fotos e aí vocês vão postar as fotos de vocês. Porque muitas vezes querem tanto tirar foto, querem tanto postar na rede social que estão naquele espaço, naquele lugar, que é um momento interessante, que a aprendizagem pode ficar um pouquinho de lado. Aí cabe o professor chamar um pouco a atenção e dizer, gente, para um pouquinho, vamos se preocupar com a aprendizagem, vai ter um momento próprio do registro, da divulgação e de você passar para os seus amigos sociais. Ou seja, o professor tem que controlar tudo, né? Sim. Essa ansiedade pré-aula, esse comportamento do aluno durante a aula, né? E até esse acesso, às vezes, um pouco limitado às mídias sociais, à internet, né? Isso. É complicado, o professor tem que conduzir mesmo. E hoje, com o celular, você não tem como controlar esse acesso à internet. Qualquer celular, você tira a sua foto e você posta praticamente na mesma hora pelo seu smartphone, a foto onde você está, o que é que você está fazendo. Então, a gente procura orientar. Na educação básica, é claro que o efeito é menor. Quando se trata de adolescentes também, eles vão ter toda essa dinâmica, todo esse diferencial, mas as regras precisam ser estabelecidas. Apesar de ser um espaço fora da escola, eles precisam entender que é uma atividade da escola, uma atividade de aprendizagem, e para isso houve um planejamento, houve uma preocupação, e o retorno principal desse momento é a aprendizagem dele, é o sucesso no sentido de avançar no conhecimento. Agora, uma coisa interessante a se questionar é o seguinte, após essa aula, que já exige muito trabalho do professor, toda uma atenção, toda uma logística, é importante também que o professor peça uma espécie de relatório, uma espécie de trabalho, um texto sobre aquele momento, sobre essa aula expositiva. Esse retorno do aluno tem que ser cobrado? Sim. Inclusive não só em forma de relatório. Geralmente a orientação que nós passamos para os nossos alunos, como também fazemos assim, na aula posterior à visita, você deve fazer uma discussão, um comentário, trazer aspectos que foram dos conteúdos que você queria passar, resgatar alguns aspectos, resgatar algumas colocações que eles mesmos fizeram durante a visita, porque eles nos surpreendem. Nós fizemos recentemente uma visita à hidroelétrica de Xingó e uma das alunas chegou para mim e disse, professor, quanto é o impacto ambiental da construção de uma usina hidroelétrica dessa? E eu pude dizer para ele que é incalculável, não dá para medir exatamente o impacto que se tem, que mostra, na verdade, uma aprendizagem além até da que a gente tinha
pensado, já que a gente está trabalhando no conteúdo de eletricidade, mas a gente logo traz uma relação com o impacto ambiental, com o meio ambiente, e o próprio aluno ele observa isso naturalmente. Então isso é enriquecedor. A gente chega na aula, após o encontro, e a gente resgata de fato esse momento, trazendo essa discussão para a turma, e aquela aprendizagem que inicialmente foi individual passa a ser coletiva. E aí eles têm um momento de apresentarem as suas falas. Para a criança, principalmente para quem trabalha com a educação básica, é um momento que a criança aprende a se comunicar, que é um dos fatores que a gente deve trabalhar em sala de aula. Então o aluno vai passar a expor como foi o passeio para ele, quais as suas observações, quais são as suas ideias, o que ele achou bom, o que ele achou ruim, e com isso ele está falando dentro do espaço coletivo. Isso capacita o aluno futuramente para relações de trabalho, relações sociais, e que ele vai precisar dessa comunicação. Então esse registro, esse bate-papo é importante, além do registro escrito, ou em desenho, dependendo da faixa etária dos alunos. Isso pode ser explorado através de relatórios, através até de provas, né, de avaliações, e o aluno ele vai relatar de uma forma mais pessoal até, saindo da frieza do livro, né, que às vezes tirou o que está no livro e transferiu para uma prova. De uma forma fria, assim, às vezes pensar direitinho, já que ele vivenciou, já que ele presenciou. Então a experiência ele vai estar relatando com as suas próprias palavras, né? Do que ele viu, do que aconteceu. Como é que você observa, Elton, esse trabalho dessas aulas, né, digamos, diferenciadas nas nossas escolas, especialmente nas escolas de ensino fundamental e médio, tanto públicas quanto privadas? Você acha que o professor que trabalha nesses níveis de ensino está realmente preparado para esse tipo de aula, porque isso exige muito dele. E exige também da própria escola, da própria instituição, todo o apoio a essa logística também, todos esses cuidados que você bem colocou. Como é que você visualiza? Na verdade, quebrar a rotina na escola, isso traz algum incômodo e algum trabalho adicional. Nós, como professores, muitas vezes nós temos os nossos planejamentos, nós temos as nossas sequências didáticas já pensadas, já preparadas com livros. Isso traz uma rotina para dentro do ambiente escolar, para a escola, para a sala de aula, e manter essa rotina se torna um pouco mais agradável do que quebrar a rotina. Sair de dentro da escola significa quebrar a rotina. Mesmo que a escola tenha o hábito de fazer determinadas visitas, a cada visita se tem novidades, a cada turma se tem perfis diferentes. E aí, mesmo que se planeje bem isso de um ano para o outro, já é um costume da escola fazer determinado ambiente e a determinado lugar, vai haver modificações. Então, se quebra a rotina, dá um pouquinho mais de trabalho para o professor, e eu acho que a grande dinâmica é essa. Os nossos professores, a gente sabe que tem uma carga horária um pouco além do que deveriam ter, né? E isso exige mais trabalho dele, existe mais dedicação, e como também existe muitas vezes o receio do professor, porque ele sabe que quando ele estiver no ambiente fora da escola, esse conhecimento que o aluno vai buscar, esse conhecimento que o aluno vai ver, extrapola até o seu próprio conhecimento. Essa questão das aulas práticas, ela barra muito nessa coisa de a escola não tem material, faltam recursos. E ele mostra que se o professor ele se esforçar, dá para fazer. São materiais tipo alimentos, a questão da reciclagem, trazer sucata. Aí isso vai depender muito do tipo de metodologia que o professor ele vai utilizar. Não precisa que a escola tenha recursos suficientes para que você dê uma aula diferente para os alunos. É importante quebrar um pouco dessa rotina, sair um pouco da escola, mas é claro, adotando todos esses cuidados, né, que você bem colocou aqui. Professor Elton, muito obrigada por sua entrevista, pelas dicas aí para os professores, né, que já adotam essa metodologia e também para os que não adotam ainda, para saber como é que isso tem que ser feito, como é que essas aulas extra-classe devem ser conduzidas. Muito obrigada, professor Elton, por sua presença aqui na Escola Viva. Nós que agradecemos esse espaço, né, e nos colocamos à disposição sempre para estarmos aqui colaborando com vocês. Obrigada, professor Elton. E o Escola Viva desta semana vai ficando por aqui. Você pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail. Anote aí, tveescolaviva@gmail.com. Muito obrigada por sua audiência e até o nosso próximo encontro.